Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo de nosso canal. Hoje vou fazer este susplá branco e verde, com detalhe na última carreira. Aqui ele ficou medindo cerca de 33 centímetros, mas você pode aumentá-lo até o tamanho que desejar e ainda combinar outras cores além de branco e verde. Este modelo é bem versátil. Veja como este detalhe na última carreira trouxe um toque sofisticado ao susplá. Para fazer este modelo, utilizei duas cores da linha Barroco e para fazer o detalhe na última carreira, a linha Encanto Slim e agulha 3 mm. Para iniciar, faça um anel mágico. Prenda a linha ao anel. Faça mais 4 correntinhas. Dê a laçada e comece a trabalhar pontos altos dentro do anel. Faça um total de mais 11 pontos altos. Com as correntinhas que subimos o trabalho, teremos 12 pontos altos dentro do anel. Faça uma correntinha e novamente ponto alto. Esta carreira será assim: ponto alto e uma correntinha de espaçamento, ponto alto, novamente uma correntinha. Aqui tenho 5, faça mais 7 para completar os 12 da carreira, sempre com uma correntinha de espaçamento. Faça a última correntinha e na terceira correntinha que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Faça um ponto baixo dentro deste espaço das correntinhas. Suba com mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, dê a laçada e neste mesmo espacinho faça outro ponto alto. Aqui vamos fazer bloquinhos com 2 pontos altos. Faça uma correntinha, dê a laçada e no próximo espaço das correntinhas da carreira anterior faça mais 2 pontos altos. Agora uma correntinha de espaço e no próximo espacinho mais 2 pontos altos. Assim você deve fazer por toda esta carreira. Sempre 2 pontos altos no espacinho e uma correntinha de espaçamento. Após finalizar, faça a última correntinha e na segunda correntinha que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Sobre este ponto alto que está próximo, faça um ponto baixíssimo para levar a linha mais à frente. No espaço das correntinhas, faça um ponto baixo e suba com 2 correntinhas, dê a laçada e neste mesmo espaço trabalhe mais 2 pontos altos, formando um bloquinho com 3 pontos altos. Sempre consideramos as correntinhas que subimos. Faça mais uma correntinha e no próximo espacinho faça 3 pontos altos. Aqui você irá trabalhar 3 pontos altos e uma correntinha de espaçamento em toda a carreira. Veja, 3 pontos altos, uma correntinha de espaçamento em cada espacinho da carreira anterior. Quando finalizar, na segunda correntinha que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Nos próximos 2 pontos altos da carreira anterior, sobre cada um deles, faça um ponto baixíssimo para levar a linha mais à frente. Agora, neste próximo espaço das correntinhas, faça um ponto baixo, suba com 2 correntinhas. Dê a laçada e dentro deste espaço, faça mais um ponto alto, uma correntinha e no mesmo espaço das correntinhas da carreira anterior, mais 2 pontos altos. É como se formássemos um leque. Faça uma correntinha, dê a laçada, no próximo espaço das correntinhas da carreira anterior, faça 2 pontos altos, uma correntinha e ainda dentro deste mesmo espaço, mais 2 pontos altos.
Faça por toda a carreira desta forma. Entre os leques, uma correntinha de espaçamento e dentro de cada espacinho, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Quando finalizar esta carreira, faça a última correntinha e na segunda correntinha que subiu a carreira, faça um ponto baixíssimo, uma correntinha extra e corte a linha. Agora vamos começar a trabalhar com o branco. Amarre o branco em qualquer um destes espaços entre os leques. Puxe a linha e prenda. Suba com 2 correntinhas, dê a laçada e dentro deste mesmo espaço faça mais um ponto alto, formando o bloquinho com 2 pontos altos considerando as correntinhas. Faça uma correntinha e dentro deste espaço central do leque, trabalhe 2 pontos altos. Faça uma correntinha, dê a laçada, pule no espaço entre os leques, trabalhe 2 pontos altos. Esta carreira será assim. Em cada espaço entre os leques e no espaço central dos leques, faça 2 pontos altos, sempre intercalados por uma correntinha. Para finalizar a carreira, faça a última correntinha e na segunda que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Faça um ponto baixíssimo para levar a linha até este espaço das correntinhas. Quando chegar no espaço das correntinhas, faça um ponto baixo, suba com mais 2 correntinhas. Dê a laçada e ainda dentro deste mesmo espaço, faça mais 2 pontos altos. Aqui serão bloquinhos com 3 pontos altos. Faça uma correntinha, no próximo espaço, faça mais 3 pontos altos. Uma correntinha e novamente mais 3 pontos altos. Esta carreira e mais 2 serão assim, então você finalizará esta fazendo 3 pontos altos e uma correntinha de espaçamento e depois fará mais 2 iguais a esta, sempre com bloquinhos de 3 pontos altos e mais uma correntinha de espaçamento. Lembre-se, é esta carreira e mais 2. Aqui já fiz a carreira que eu estava fazendo e mais 2. Sempre com 3 pontos altos e uma correntinha de espaçamento. Agora, para finalizar, na segunda correntinha que subiu esta carreira, faça um ponto baixíssimo, uma correntinha extra e pode cortar a linha. Vamos voltar a trabalhar com o verde. Amarre a linha em qualquer um dos espacinhos das correntinhas, prenda com a agulha e suba mais 2 correntinhas. Dê a laçada, neste mesmo espaço faça mais um ponto alto, uma correntinha e neste mesmo espaço mais 2 pontos altos. Aqui vamos formar os leques. Agora faça uma correntinha de espaçamento e no próximo espacinho trabalhe 2 pontos altos, uma correntinha e neste mesmo espaço mais 2 pontos altos. Você deve fazer assim por toda esta carreira. Os leques dentro de cada espacinho e entre eles uma correntinha de espaçamento. Para finalizar esta carreira, na segunda correntinha que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Sobre o próximo ponto alto, faça um ponto baixíssimo. Dentro deste espaço do leque, faça um ponto baixo. Suba com 2 correntinhas
e dentro deste mesmo espaço faça outro ponto alto. Aqui serão bloquinhos com 2 pontos altos. Faça uma correntinha, no próximo espaço trabalhe 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço central do leque, faça mais 2 pontos altos. Assim você fará por toda esta carreira, sempre trabalhando 2 pontos altos, uma correntinha de espaçamento. Desta forma você deve fazer esta carreira completa e mais uma. Em todos os espacinhos trabalhe 2 pontos altos, uma correntinha de espaçamento. Faça esta e mais uma, que logo volto. Quando finalizar esta e a próxima carreira, sobre o ponto alto, faça um ponto baixíssimo para levar a linha mais à frente. Neste próximo espaço, faça um ponto baixo e mais 4 correntinhas. Dê a laçada. Dentro deste mesmo espaço das correntinhas, faça um ponto alto, formando um pequeno V. Faça uma correntinha, dê a laçada. No próximo espacinho das correntinhas, faça um ponto alto. Faça 2 correntinhas e novamente um ponto alto dentro deste mesmo espaço. No próximo espacinho, trabalhe um ponto alto, 2 correntinhas e novamente um ponto alto, formando o V. Entre os V's, trabalhe uma correntinha de espaçamento. Em cada espacinho desta carreira, você fará isso, fará um pequeno V, com um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto, de intervalo, uma correntinha entre eles. Para finalizar esta carreira, faça a última correntinha e na segunda correntinha que subiu o primeiro V, prenda com ponto baixíssimo. Agora, dentro deste primeiro V, faça um ponto baixo, suba com 2 correntinhas e trabalhe mais 6 pontos altos. Aqui, considerando as correntinhas que subimos este primeiro ponto, sempre dentro dos leques, será um total de 7 pontos altos. Agora, dentro do próximo V, depois que fizer os 7 pontos altos, prenda com um ponto baixo. Desta forma, dê a laçada e dentro do próximo V, faça 7 pontos altos. No próximo V, prenda com ponto baixo. Assim você deve fazer por toda esta carreira. Dentro dos V, trabalhe 7 pontos altos, no próximo, firme com um ponto baixo. Faça desta forma por toda a carreira. Quando chegar ao final, na segunda correntinha que subiu o primeiro ponto, feche com um ponto baixíssimo. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Vamos voltar agora a fazer as últimas carreiras da cor branca. Amarre a linha antes de qualquer um destes pontos baixos. Puxe a linha e prenda com agulha. Faça 5 correntinhas, dê uma laçada e neste mesmo local onde amarrou a linha, puxe a linha e faça um ponto alto, formando um V. Agora faça 4 correntinhas. Dê a laçada
e antes deste ponto baixo, faça um ponto alto. Trabalhe 3 correntinhas. Neste mesmo local que fez o primeiro ponto alto, faça o segundo, para formar o V. Trabalhe 4 correntinhas, dê a laçada e antes do ponto baixo, faça o próximo V. Assim você deve fazer por toda esta carreira. Ponto alto, 3 correntinhas, ponto alto, 4 correntinhas entre os V's. Novamente, trabalhe o próximo V. Faça sempre assim. Para finalizar, faça as últimas 4 correntinhas e na segunda correntinha que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Agora, dentro do V, faça um ponto baixo, suba 2 correntinhas e faça mais 8 pontos altos. Aqui, considerando as correntinhas que subimos o trabalho, dentro de cada V, você deve ter 9 pontos altos. Depois de fazer os 9 pontos altos, veja no bico da carreira anterior, conte 4 pontos altos. Sobre o quarto, pegue desta forma, puxe a linha e faça um ponto baixo, de modo que abrace este cordão de correntinhas que fizemos da carreira anterior. Dê a laçada dentro do próximo leque e faça 9 pontos altos. Depois que fizer isto, sobre o quarto ponto da carreira anterior, da carreira verde, faça um ponto baixo, prendendo junto o cordão de correntinhas. Dê a laçada e novamente trabalhe 9 pontos altos dentro do leque. Faça desta forma por toda esta carreira. Sempre observe bem o ponto baixo, que é onde você deve firmar também a correntinha da carreira anterior. Para finalizar, faça o último ponto baixo e na segunda correntinha que subiu o primeiro ponto, firme com um ponto baixíssimo. Faça uma correntinha extra, pode cortar a linha. Com a cor branca, já finalizamos. Agora vamos fazer este último detalhe com a linha em canto. Pegue desta forma o ponto, puxe a linha e amarre. Como ela é uma linha bem deslizante, acho mais prudente fazer um nó. Aqui estou utilizando uma agulha mais fina. No próximo ponto, puxe uma laçada. Agora, pegue a linha desta forma, puxe lá atrás e passe direto, como se fosse um ponto baixíssimo. Apenas puxe a linha e passe por dentro da argola que você tem na agulha, por dentro da laçada. Não é um ponto baixo, é como se fosse um ponto baixíssimo. Puxe a linha atrás e passe por dentro da argola. Até aqui no ponto baixo, você segue fazendo da mesma forma. Sempre puxe a linha atrás e passe por dentro da argola, por dentro da laçada que você tem na agulha. Somente faça isso. É bem simples e dá um detalhe muito bonito às peças. Vá puxando a linha e passando por dentro da laçada que tem na agulha.
Veja como vai ficando. Aqui utilizei uma agulha de 2 milímetros. Para finalizar e não deixar marcado o ponto onde nós amarramos a linha, faça o último ponto com a agulha como havíamos fazendo até aqui. Veja, só está faltando o ponto onde amarramos. Então faça ele também, ó. Puxe a linha e passe pela laçada. Agora, para que este fio abrace a primeira correntinha que fizemos do acabamento, puxe a linha e corte um pedaço. Não é necessário ser comprida. Pegue uma agulha de tapeceiro e agora vá na primeira argolinha que fez do acabamento. Passe a linha por baixo desta forma. E então, entre com a agulha dentro desta última laçada que você fez. Assim, fica amarrada as argolas como se você tivesse feito. E não dá para perceber onde é o início. Agora é só arrematar. Você pode até utilizar este primeiro fio para amarrar e esconder as pontas dos fios. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda no crescimento do nosso canal. Obrigado por nos ter assistido e até a próxima!